Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo de número 6. A parte B. Pregarei nesta noite sobre você pode fazer a diferença. Diga isso para quem está do seu lado, por gentileza. Vamos ler a parte B do versículo que diz: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você pode ler só essa parte comigo? Vamos lá, 1, 2 e... estes que têm chegaram também aqui. No final do culto eu vou ler essa palavra novamente, e você vai se lembrar do que Deus quer ministrar conosco. Curve a sua cabeça por um instante. Espírito Santo, a voz é minha, mas a palavra é tua, e a tua palavra, meu Pai, ela jamais volta vazia. Que essa palavra seja um divisor de águas na nossa vida, no nome de Jesus, amém. Amados, você não vai fazer a diferença só se não quiser fazer. Fazer a diferença significa fazer algo positivo, ir além do normal, fazer algo acima da média. Por que você fará diferença? 6 ou 7 princípios eu quero falar nesta noite. Princípio número 1. Você fará diferença porque a sua vontade te conduz a fazer a diferença. Eu tenho que ter vontade. Daniel disse: eu não vou me contaminar. Vontade. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu apenas tocar, serei curada. Vontade. Eu estava agora nesse almoço na quinta-feira, e quando veio o banquete, irmão, é comida para presidente da república, é coisa boa. Era muito tipo de carne, era muito tipo de arroz, era piamontê, era grega, era branco, era arroz com castanha, era arroz perequetê, não sei mais o que, e eu só passando o olho, porque eu só ia na minha salada, alface, beterraba, rúcula, tomate, abobrinha. E para a misericórdia de Deus, tinha manga picada, tinha maçã, tinha banana e tinha suco. E aí o garçom vinha: não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Até que uma hora ele falou: mas o que está acontecendo? Eu falei: é um mistério com Deus. Ele falou: oh, entendi. Ou seja, esse garçom devia ser crente. Então, eu poderia ali ter comido, não tem ninguém me vendo, ninguém sabia que eu estava em jejum, mas a minha vontade é que me faz jejuar. Eu percebi um pouco do que Daniel viveu. Aqueles manjares, ele dizendo: não, durante 21 dias não vou comer nada disso. Então é vontade, é uma decisão, é uma atitude. Segunda coisa, você vai fazer diferença por quê? Porque Jesus em você te conduz a fazer a diferença. Jesus está em nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Olha o que Jesus produz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus em mim me conduz a fazer a diferença, porque gera em mim um novo pensar, um novo agir e um novo ser. Atos capítulo 11, verso 25 e verso 26. Jesus em mim, eu tenho um nome, qual é? E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Enquanto tem gente dizendo: não vai para a igreja não, os discípulos se reuniam na igreja. Os desigrejados você não vê na Bíblia, mas a igreja ainda é poderosa nessa terra.
se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Você tem um nome, você é cristão. Cristão é pequeno Cristo. Você é o representante de Cristo nessa terra. Quando você chega em algum lugar, está chegando um cristão, está chegando alguém lavado, remido no sangue do Cordeiro. É João capítulo 15, verso 8. Jesus te conduz a fazer a diferença. Sabe por quê? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Você vai fazer a diferença, porque você tem Jesus. Eu não preciso esconder, eu tenho que pôr a minha cara. Jesus está comigo. Eu tenho que, por causa de Jesus, abrir mão daquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus? Eu tenho que abrir mão. Eu preciso entender. Eu não posso continuar praticando coisas que desagradam a Deus. Sabia que tem gente que vem para o culto, mas na casa dele já está cerveja guardada na geladeira para tomar depois do culto? Porque aquilo que ele ouve que é errado, para ele não tem mais resultado, não tem mais peso. Apostatou-se da fé. Virou apóstata da fé. Sabia que tem gente que não aguenta ficar livre da 51? Sabe o que faz? Guarda a 51 enrolada num jornal como se fosse mel. Aí quem olha, o que é isso? Não, isso é um mel. Mel? É um mel que desce ardendo na garganta. Por quê? Apostatou-se, não entendeu que é um novo pensar, é um novo agir, é um novo ser. Porque faremos a diferença. Em terceiro lugar, faremos a diferença, diga assim, porque temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Coloca para os irmãos lerem, por gentileza. O que nós aprendemos aqui? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você tem o Espírito Santo, você tem uma capacidade de ver, entender e discernir, que quem está lá no mundo não tem. Aquilo que ninguém vê, percebe e discerne, você vê, percebe e discerne. Por quê? Você tem a mente de Cristo. A minha mente é uma nova mente. Eu sou espiritual, eu compreendo coisas que quem está lá no mundo não compreende. Uma vez, uma irmã falou: pastor, eu vim para a igreja. Depois que eu vim para a igreja, parece que o diabo se levantou contra mim, minha vida se tornou mais difícil. Eu falei para ela: a sua vida não se tornou mais difícil porque a senhora veio para a igreja. Pelo contrário, a senhora tem um nome escrito no livro da vida, a senhora é salva. Só que a senhora agora, com a mente de Cristo, a senhora está tendo entendimento do mundo espiritual. Hoje a senhora vê o que não via, hoje a senhora percebe o que não percebia, hoje a senhora discerne o que não discernia. Então hoje a senhora consegue perceber a maldade dos homens. Hoje a senhora consegue perceber que tem um diabo, um Satanás que age para oprimir as pessoas. Hoje a senhora consegue ter um discernimento que antes a senhora não tinha. E ela falou: é verdade, pastor. Então, eu vou fazer a diferença, porque eu tenho a mente de Cristo. Quarto, você vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque você pode pedir, fala assim, revelação de Deus. Nós temos autoridade para pedir a Deus revelação. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. 1 Samuel capítulo 23. Tem que ver direitinho para você colocar os versículos direito aí para os irmãos, para não ganhar tempo.
Diz assim, ó: e foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila. Keila é uma cidade. E saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor. Olha que coisa linda. Davi, ele vai consultar a Deus. Nós temos o poder de consultar a Deus. E consultou ao Senhor dizendo: irei eu, ferirei a estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirá aos filisteus e livrará Keila. Então nós podemos pedir revelação de Deus. Nós podemos pedir orientação para Deus. Agora olha que interessante. Os filisteus dominam Keila. Davi consulta ao Senhor: se formos até Keila, vamos dominar. Os homens disseram: Davi, aqui em Judá não é segura essa batalha, quanto mais lá em Keila. Mas ele foi e dominou Keila. Aí Davi consulta ao Senhor de novo, mesmo depois da vitória. Ele pergunta: se Saul chegar, eu vou vencer? Verso 10. Olha para você ver que interessante. Venceu? Agora eu vou fazer o que eu quero. Vou consultar Deus de novo. Vou buscar de Deus novamente. Olha aqui. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Em outras palavras, vaza. Vai embora, Davi. Contra Keila você podia lutar e ganhar. Agora contra Saul você não vai lutar. Esse mesmo homem que lutou e venceu, ele vem para uma outra situação. Ele consulta novamente o Senhor diz para ele: não entre nessa luta agora. Davi consulta para ir à guerra, depois consulta para ir embora. Tem crente que consulta a Deus de 10 em 10 anos. Tem crente que entra em peleja, entra em batalha, nem pergunta: Deus, eu posso entrar? Ele já vai entrando de peito aberto. Vai tomar chumbo, vai ficar perdido igual cego de tiroteio, vai ficar rodando igual barata tonta. Por quê? Porque não entendeu que pode pedir revelação de Deus. Quinto, podemos fazer a diferença. Por quê, pastor? Porque fomos feitos para resolver problema. Diga para o seu vizinho: você foi feito para resolver problema. Seu salário está condicionado à sua capacidade de resolver problemas. E o grau de problemas que você resolve determina quem você se torna. Irmãos, é tão simples isso. Tem pessoa que não consegue liderar a vida dele. Ele vai poder liderar 100 pessoas numa empresa para ter um salário grande? Fala para mim, vai? É lógico que não. Nem todo mundo vai ficar rico. Por quê? Não tem capacidade de resolver problemas. Não entendeu que ele foi feito para resolver problemas. E a medida dos problemas que se resolve determina os cargos que se ocupam. Sexto, vamos fazer a diferença. Por quê? Porque você pode fazer a diferença, porque você tem o maior manual do mundo que nos ensina a fazer a diferença, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro do mundo que você conhece os 4 pilares do conhecimento. Quais são eles? Científico, filosófico, empírico, que é aquilo que você não aprende na faculdade, mas aprende em Provérbios, Salomão, e o teológico. A Bíblia entra nessas 4 áreas. Os 4 pilares do conhecimento. A Bíblia é o único livro do mundo que o autor está presente quando você lê. Eu li esses dias um livro do Augusto Cury, um livraço. Mas o Augusto Cury não estava comigo na leitura. Mas quando eu leio a Bíblia, o autor e criador do universo está comigo quando eu estou lendo ela. A Bíblia é um instrumento que penetra na maior profundidade do ser humano, onde o psiquiatra, a psicologia, a psicanálise não penetra. Hebreus capítulo 4, verso 12.
diz o texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é demais, igreja. Dá uma glória a Deus aí, irmão. A Bíblia é o único livro com certificado de garantia eterna para sempre. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. O Senhor, ele diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tito, capítulo 1, revela o certificado de garantia para sempre da Bíblia. Diz o texto: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mateus, capítulo 24, verso 35, diz que a Bíblia é um certificado de garantia eterna. Por quê? Porque passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não vão passar. A Bíblia nos ensina a fazer a diferença em vários aspectos. Deixa eu citar alguns aqui. No meio de uma sociedade perversa, Noé. No meio do pior sofrimento, Jó. Usando obediência, Abraão. Quando se tem uma única oportunidade, Jacó. Quando estão todos contra você, Moisés. Quando ninguém mais crê, Josué e Calebe. Quando tudo está destruído, Neemias. Quando tudo acontece no tempo certo, Esté. Diante de obstáculos intransponíveis, a mulher do fluxo de sangue. Quando todo mundo te manda desistir, o cego de Jericó. E com o maior exemplo do universo, Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Olha o que diz o texto: porque você não foi chamado para ser mais um, mas você foi chamado para fazer a diferença. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você nasceu para ser luz, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para chegar no local e dizer: tem um homem de Deus, uma mulher de Deus chegando para fazer a diferença. Alguém recebe essa palavra? Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. Meu Deus, isso é demais. Como astros no mundo. E para encerrar, João capítulo 15, verso 16. Não foi você que escolheu a mim, diz Jesus, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele te conceda. Não importa como está a sua vida, nem de onde você veio, chegou a hora de você fazer a diferença. Alguns dados para te ajudar a fazer a diferença: crie filhos e não herdeiros. Ame pessoas e não coisas. Saiba viver independente da circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Paulo diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Credibilidade se conquista e não se ganha. Coopera e não dificulta as coisas. Diga para o seu irmão: coopere e não dificulta as coisas. Tem gente, irmão, que dificulta tudo. É chato. Você não dá conta de caminhar junto. Chato. Põe dificuldade em tudo. Carne de pescoço. Já comeu carne de pescoço? Você fica chupando. Você fica caçando uma carne. Larga essa carne de pescoço. Vai comer picanha. Tem que é carne de pescoço. É complicado, até na alma, é difícil. Você olha para ele e fala: está olhando por quê? Perdeu alguma coisa aqui? Gente, difícil, complicado. Como é que você está? Você está perguntando para quê? Como é que eu estou? Vai pagar minhas contas? Não que é complicado.
Gente que nasceu tem que morar dentro de uma jaula, sozinho. Aí vai alguém lá só para levar comida. Tipo assim, leva, mas na hora que estiver dormindo, porque estiver acordado, é perigoso te atacar. Pedro no sermão, você conhece alguém complicado? Tomara que não seja essa pessoa que você está perguntando, né? Que tem que é complicado. Complicado. Ele complica tudo. Não coopera para nada, dificulta tudo. Amanhã vamos fazer piquenique, e se chover? Vamos no Ibituruna. Ih, eu já vi gente cair de lá rolando e morrer. Vamos para a igreja. Ih, lá eles vão roubar tudo que você tem. Vão estudar. Para quê? Ninguém tem oportunidade. Conheço um monte de doutor desempregado. Arruma a cama para quê? Eu vou dormir de novo daqui a pouco, deixa bagunçado. Gente complicado. Gente chato. Irmão, se tem alguém que é chato, pelo amor de Deus, muda de vida hoje. Coopera. Coopera, não. Diga para o seu irmão, coopera e não dificulta as coisas. Provérbios 22, verso 4. Alguns dados para te ajudar a fazer a diferença. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e glória. Fala comigo, humildade. Irmãos, você pode ser o bam. Você pode alcançar postos poderosíssimos, mas nunca abandone a humildade. Porque quem é humilde, ele faz a diferença. Jó 28, 28. Tema ao Senhor, porque quem teme a Deus faz a diferença. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amar é uma decisão e não um sentimento. Não aceite esse mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça a diferença no mundo e viva a diferença com Deus. Levanta a mão e diga assim: faça a diferença no mundo e viva a diferença com Deus. Eu volto a ler Atos 17, versículo 6, o versículo que eu li no início da mensagem. E esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui em Governador Valadares para fazer a diferença. Alguém recebe essa palavra? Você vai fazer a diferença nessa cidade. Deus te trouxe para essa cidade, Deus te plantou nessa cidade. Vai ser daqui para o Brasil e para o mundo. Sabe por quê? Porque a sua vontade te conduz a fazer a diferença. Jesus em você te leva a fazer a diferença. Você vai fazer a diferença porque tem a mente de Cristo. Você vai fazer a diferença porque pode pedir revelação a Deus. Você vai fazer a diferença porque você resolve o problema. Você vai fazer a diferença porque você tem o maior manual da história, que é a Bíblia Sagrada. Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória. Eu estou ensinando a igreja algo. Quando o pastor pede para a igreja ficar de pé, não significa que tem que sair. Estou ensinando isso para a igreja. Eu creio que daqui uns 3 domingos eu paro de falar isso.